Muito boa noite a todos. Tal como nas últimas semanas, hoje vamos ter mais um direto aqui na página do Instagram, mais um episódio da rubrica A Vida para Além do Coronavírus. Tal como eu tenho vindo a explicar ao longo destes episódios todos, a ideia é trazer à discussão temas que fazem parte do dia-a-dia normal das famílias, que já faziam parte antes do coronavírus, alguns que estão mais reforçados neste período tão especial que estamos a viver agora e, portanto, hoje decidi trazer um tema um bocadinho diferente dos outros que já abordamos aqui. Vamos falar mais sobre bebés pequeninos, nos primeiros meses de vida. Temos focado um pouco em criança em idade pré-escolar, em idade escolar e estes desafios que têm surgido nesta altura, mas hoje vamos focar-nos num grupo etário um bocadinho diferente. Mais uma vez, convido-vos a colocarem as vossas questões. Dentro do possível, vamos tentar responder a todas elas. E, portanto, queria trazer aqui a minha convidada, a enfermeira Ângela Batista. Não sei se ela já estará por aqui ou não. Deixem-me só ver se já está. Caminho. A enfermeira Ângela Batista, a enfermeira especialista em saúde infantil. Olá. Olá. Tudo bem? Estava aqui a apresentá-la, a enfermeira especialista em saúde infantil, é especialista em massagem infantil do site Pediatria para Todos e o desafio lançado hoje é falar um pouco sobre como é que nós podemos gerir também o conforto dos bebés nesta altura. Em qualquer altura estes conselhos são importantes. Este é claramente um episódio que espelha que há vida para além do coronavírus e vamos abordar um assunto que é transversal a todas as alturas. Mas se calhar agora um bocadinho mais em particular, vamos focar um pouco na questão da massagem infantil, nos benefícios da massagem infantil para relaxar os bebés, para aliviar o seu desconforto, as suas cólicas. E se calhar o primeiro desafio que eu lançava era contextualizarmos um pouco quais são as grandes vantagens da massagem infantil, os princípios orientadores e o que é que nos pode trazer de novo a massagem infantil, nomeadamente em relação ao colo tradicional, ao contacto pele com pele, o que é que nós podemos acrescentar, porque sem dúvida que o contacto físico é uma das mais-valias da massagem. Mas não será só isso. Portanto, quer-nos explicar só assim um bocadinho essas particularidades, por favor? Pronto, então olá, boa noite, bem-vindos, espero que gostem desta nossa conversa. Em relação à massagem, realmente ela tem uma série de benefícios em relação a outras estratégias que possam existir para o conforto da criança. Uma das grandes vantagens é estimular a proximidade, a vinculação entre o cuidador principal, seja mãe, pai, avós, pessoas próximas do bebê, com o bebê. Portanto, estreita esta relação, é o que nós chamamos de vinculação, e isto vai ser muito importante para o quê? Para o desenvolvimento emocional do bebê, depois ao longo do crescimento de toda a criança, dando muita segurança, e isto vai se transmitir depois ao longo do crescimento. Portanto, aqui a vinculação é super importante. Sim, e desculpa interromper, esta questão, este conjunto do conforto versus segurança são fundamentais para um desenvolvimento feliz, digamos assim, dos bebés. Portanto, claro. É extremamente importante. Exatamente. E depois também lembrarmos os pais, quanto mais seguros se sentirem, mais transmitem essa segurança ao bebê e isso também se reflete em conseguirmos confortá-lo de uma forma mais eficaz ou não, porque se o pai estiver mais estressado também não vai conseguir. Sim, há aquela ideia de que o stress peço desculpa, temos aqui um comentário a dizer que se está a ouvir muito baixo o que está a dizer. Eu sou muito pouco. Pronto, tem que se aproximar mais. Um bocadinho, assim se calhar já se ouve. Sim. Ouve-se melhor? Se já se ouvir melhor, manifestem-se, por favor. Estávamos a dizer que há aquela ideia de que o stress da mãe e o stress do pai se transmitem ao bebê e, evidentemente, isto não é algo esotérico. Os bebés conseguem perceber isso, como conseguem perceber exatamente o contrário. Quanto mais tranquilos, confiantes e seguros estiverem os pais,
mais tranquilos, seguros e confiantes estarão os bebés também. A nossa mãe Claro que é sim. sempre essa, não é? Exatamente, é uma preocupação. Outra das questões muito importantes e que traz uma grande vantagem na massagem ao bebê, é a questão da própria imunidade. Portanto, nós ao tocarmos o bebê, e há estudos que já comprovam isso, ao tocarmos, e existem por isso algumas técnicas específicas, estamos a estimular o sistema imunitário. E, portanto, já existem alguns estudos que nos dizem que depois têm menos doenças, uma série de doenças, até a gastroenterite, por exemplo, uma doença comum, por este estímulo que deve ser. Às vezes perguntam, mas ele só tem uma semana, já posso massajar? Claro que sim, pode-se começar logo a massajar. E é muito curioso que uma criança que seja massajada logo desde recém-nascido, nota-se que é uma criança que gosta do toque, é uma criança que vai procurar o toque até como fonte de relaxamento para outras fontes de stress que há de ter ao longo da sua vida, e portanto aqui podemos utilizar muito bem a massagem para isso, para ser uma estratégia de conforto e também aumentando neste caso a imunidade, que é ótimo. Estou só a ver aqui que continua baixo. Sim. Eu agora ouço melhor, confesso que agora ouço melhor. Mas eu já aproximei mais. Acho que agora se está a ouvir melhor. Esse aspecto da imunidade é extremamente importante, até porque neste contexto que vivemos agora, do coronavírus, e andam muitos pais preocupados, e eu percebo o porquê, com as reaberturas das creches e dos jardins. Será um tema interessante para falarmos num próximo direto, eventualmente, se calhar não neste, mas esta estimulação da imunidade é fundamental. A maior parte das pessoas não tem noção que o maior órgão do nosso corpo é a pele. E a pele, para além de ser o maior órgão do nosso corpo, porque nos cobre toda a superfície, tem outra particularidade, é que é a nossa principal barreira no contacto com o exterior. E, portanto, faz todo o sentido que, sendo uma barreira que nos vai delimitar a passagem das partículas estranhas e nocivas do exterior para o interior, que existam, e existem, muitas estruturas de defesa ao longo da nossa pele. E por isso faz todo sentido que, se nós massajarmos de forma adequada essas estruturas, vamos conseguir estimular o desenvolvimento do sistema imunitário e, portanto, prevenir as infecções. Faz todo sentido. Particularmente nos primeiros 2 anos de vida, que é quando o sistema imunitário se programa. Fala-se muito dos primeiros 1000 dias, ainda há pouco eu escrevi uns artigos sobre isso, e efetivamente os primeiros 1000 dias de vida, a gravidez e os primeiros 2 anos, é quando nós vamos conseguir programar quase tudo para a idade futura, seja do ponto de vista metabólico, da utilização dos nutrientes e da energia, seja do ponto de vista imunitário, do ponto de vista de capacidade de defesa do organismo, seja também no próprio desenvolvimento físico e intelectual que todas as crianças vão passando. E por isso faz todo o sentido que a massagem, este contacto próximo e intencional, não é só o contacto livre, que também é muito importante, como é lógico, mas seja começado logo desde o início. E essa questão que abordou de que pode ser logo desde que nascem é fundamental. É fundamental. O receio de tocar nos bebés muito pequeninos, eu entendo, porque é novidade, mas se soubermos o que estamos a fazer, faz sentido aplicar a metade. Sim. Essa parte é importante, saber. Lá está, há aqui pessoas que dizem que têm o curso de massagem infantil, existe o curso, os pais, e isto é uma coisa também importante para focar, eu disse no início que era a vinculação principal, vantagem da massagem, exatamente porque a massagem, e nós quando tiramos o curso, o que nos é logo dito é que a massagem deve ser realizada pelo cuidador principal do bebê. Portanto, porquê? Porque ele reconhece o cheiro, ele reconhece aquelas mãos, é totalmente diferente de se for eu a tocar. Portanto, e partilha o mais íntimo que existe, que é a informação genética. Pronto, exatamente. Que é espetacular, não é? Exatamente. Portanto, esta é uma questão muito importante e lá está, vai estreitar muito a relação. Depois, estava a falar do desenvolvimento. Uma das vantagens também da massagem também tem a ver aí com o estímulo de desenvolvimento e até o alívio de algumas dores quando eles começam naquela fase que só baixam-se, levantam-se e pula e correm, e estão quando estão sempre com as perninhas a dar, aquilo
os músculos estão a ser muito trabalhados, portanto, Claro. precisam também depois de ser relaxados. Portanto, Faz parte dos esportes de alta competição, tem sempre massagens após o exercício intenso. Exatamente, pronto. E então também existem essas massagens de relaxamento específicas para os braços, para as pernas, e depois vamos adaptando também à etapa de desenvolvimento que a criança está a passar. Se está numa fase que mexe mais as pernas, que mexe mais os braços, ou mais a barriga. Depois, outra questão também, quando eu falei do relaxamento, que é muito importante, ao fazermos a massagem, estamos também a estimular as hormonas do relaxamento, a melatonina, por exemplo, que vai ajudar no sono. Portanto, daí eu muitas vezes recomendar a massagem como uma estratégia de relaxamento, e mesmo quando há questões aqui de dificuldade no sono, que é muito importante haver uma rotina, e a massagem deve fazer parte da rotina, e por que não ser sempre ali depois do banho, escolherem ali um momento que depois querem que o bebê fique mais calmo, preparar-se para dormir, e utilizar a massagem como o relaxamento também, e uma rotina para melhorar a qualidade do sono também. Claro, até porque, para além dos benefícios todos, se calhar o mais importante é que é uma fonte de prazer para todos. O que deve ser uma fonte de prazer para todos. E eu ia colocar uma questão, às vezes vê-se pais a relatar que vão às sessões de massagens e que os bebés não gostam muito, ficam mais chorões, mas depois até têm benefícios com isso. Vou lançar esta pergunta, se calhar um bocadinho difícil. Faz sentido insistir na massagem naquele momento quando o bebê não está a gostar, mesmo que depois venha a ter benefício a seguir, porque até fica mais tranquilo? Ou isto não faz sentido nenhum? Porque isto é uma questão muito prática, não é? Sim, mas é uma questão que eu, por acaso, costumo sempre dizer aos pais quando fazem o curso da massagem comigo, ou outras coisas em que envolva a massagem, o bebê não é suposto chorar. Ele tem que estar prazeroso, tem que estar com um ar de que está a gostar. A única massagem que é normal o bebê chorar é no protocolo da cólica. Pronto, porque aí estamos a pressionar uma zona que muitas vezes temos um abdômen super dilatado, cheio de ar, e quando vamos lá pressionar faz-lhes alguma dor da cólica, não é? Para as outras massagens de relaxamento não é suposto chorar. E eles têm também um tempo limite de estar a gostar muito mais curto do que nós. Nós fazemos uma Ele massagem faz de uma hora mais do que nós, não é? Portanto, claro, nós uma hora é pouco e que chatice, já acabou. Eles não, eles já estão ali 10 minutos, tanto, e depois começam-se a manifestar, começam a fugir com o bracinho, se estivermos a fazer uma massagem no braço, eles começam a fugir, por exemplo, ou então começam mesmo a chorar, e aí nós paramos. claro. E gostei desta abordagem da questão do protocolo da cólica, porque efetivamente as massagens têm diferentes protocolos, diferentes objetivos, não é sempre igual. Faz sentido que os pais aprendam estes protocolos de massagem, os pais, os cuidadores, porque já vimos que o maior benefício é esta massagem ser feita pelos cuidadores e não tanto pelos profissionais, se bem que numa fase inicial isto até poderá fazer sentido, até para haver a transição, mas faz sentido que os pais aprendam estes protocolos de massagem antes de serem pais, antes do nascimento, ou isto é algo que se deve aprender a executar logo e deve-se aprender logo no bebê em questão, porque os bebés estão a variando uns dos outros. Qual é a sua opinião? Porque eu sei que há as duas vertentes. Há quem ensine nos cursos de preparação e há quem aposte mais depois do nascimento com o bebê, treinar no bebê, testar no bebê, até para ver a reação supervisionada. O que é que tens a dizer sobre isso? Eu acho que as duas podem estar corretas. Claro, entanto, aqui não há verdades absolutas, não é? Exato, também não há, exatamente, pronto. A questão é que, acho que no pré-parto, num curso de preparação para o nascimento, para o parto, os pais podem estar muito atentos, mas depois do nascimento do bebê, com a realidade, muitas vezes esqueceram-se. São os prognósticos que estão no fim do jogo, não é? Os clássicos. Exatamente, portanto, depois muitas vezes já me aconteceu fazerem antes e depois voltarem, enfermeira, eu já não me lembro, e até ficaram se calhar com as imagens, mas precisava que me viesse ajudar, e depois não é só isso. A questão do protocolo, eu não gosto de chamar às vezes até protocolo, mas ele tem mesmo o nome protocolo anticólica, porque não
para não ser visto como uma receita. Porque nós íamos abordar um bocadinho também a cólica, não é? E há aqui pessoas que já fizeram questões. É um tema quente, não é? Claro, é um tema super questionado. A cólica existe, não é? Mas nem tudo é cólica. E a minha opinião, e aquilo que eu costumo fazer, é gosto de avaliar primeiro a criança. E não passar um protocolo, até porque se for à internet com certeza vão conseguir encontrar e aí não precisam. Isto não é um tutorial do YouTube, não é? Exatamente, portanto, Mas agora peço desculpa interromper, isso e o seu projeto Beabá do Bebé é muito, isto é um projeto individualizado, não é? Isso também é algo, portanto, já convido as pessoas a conhecer, porque o projeto ser individualizado acaba por ter muito mais benefício para todos, muito mais resultados, muito mais eficácia e muito mais, aquilo que falávamos há pouco, prazer para todos, não é? Porque há protocolos, há regras, mas depois temos que adaptar sempre caso a caso. Em todas as áreas, na nossa também. Nós temos os protocolos de atuação, mas cada caso é um caso, vamos decidir de acordo com o que temos à frente. Sim, obrigada por ter lembrado do Beabá do Bebé. Pronto, foi realmente um projeto que eu tenho, que no fundo começou por surgir um bocadinho pelos meus próprios amigos dizerem: mas eu sinto falta de ti aqui em casa, vão dar o banho, eu gostava era que tu estivesses aqui para me explicar, porque estou com muita dificuldade a dar o banho. E, no entanto, tinham feito o curso de preparação para o nascimento, mas é diferente, portanto, e eu notei que havia muita falta de apoio ao domicílio, e, portanto, o meu projeto eu desloco-me ao domicílio, também pode ser em clínica, depende também, lá está, depende do casal, depende dos objetivos, depende do bebê. Muitas vezes o facto de ver o berço, se este berço é adequado, não é esta banheira, o que é que acha, isso temos que ir ver, temos que ir ao local, portanto, realmente o grande objetivo é personalizar ao máximo e chegar às dúvidas que cada pessoa sente, que cada família tem. Portanto, isto... As dúvidas são muito transversais, mas os casos são todos particulares. São todos particulares, exatamente. A e piada a questão da cólica, muitas vezes dizem: a enfermeira precisava de fazer uma sessão do Beabá sobre a cólica, porque o meu bebê está com cólicas. Certeza, pronto. Depois eu até faço algumas perguntas, mas no dia é que vou perceber se realmente é cólica. E isso é interessante, porque as cólicas têm, a maior parte das pessoas não sabe, mas as cólicas têm uma definição clínica, uma definição médica. Exatamente, Cólicas. Claro que há uma definição um bocadinho infalível, mas porque a ideia que nós temos é que um bebê se chora, à partida, se nós não sabemos muito bem o que é que tem, que são cólicas. E na maior parte das vezes nós não estamos longe da verdade. É verdade. Mas há 2 ou 3 pressupostos que as pessoas têm que ter noção. Para nós dizermos que um bebê tem cólicas, primeiro, tem que ser um bebê saudável, ou aparentemente saudável. Exatamente. Segundo, tem que ser um bebê que está a evoluir bem de peso. Nenhum bebê que está a evoluir mal de peso se pode dizer que tem cólicas, porque ele pode já por fome. Exato. Portanto, isso são 2 pressupostos muito importantes. E depois, na teoria, as cólicas são os bebés que... Nós usamos a chamada regra dos 3. Os bebés que choram mais de 3 horas por dia, mais de 3 dias por semana, mais de 3 semanas por mês. Portanto, é a regra dos 3. Aqui a questão, nós não vamos estar a olhar para o relógio e dizer: o meu bebê só por 2 horas e meia não tem cólicas. Não, nem tem que ser seguido. Mas é para termos uma noção de que não é por um bebê chorar meia hora que vamos dizer que ele tem cólicas. Até porque ninguém sabe muito bem porque é que surgem as cólicas. E este é um desafio importante, porque se nós não sabemos muito bem porque é que surgem as cólicas, há várias teorias e provavelmente os bebés também, mesmo os que entram na definição de cólicas, não choram todos pelo mesmo motivo. Pronto, se eles não choram todos pelo mesmo motivo, também não haverá nenhuma receita universal, e um bocadinho de encontro àquilo que estava a dizer. Não há nenhuma receita universal, seja do ponto de vista de massagem, seja do ponto de vista de fármacos, não há nenhuma solução que seja uma panaceia, que resolva todos os casos, porque eles não choram todos pelo mesmo motivo. Mas aquilo que nós sabemos é que a maior parte dos bebés respondem a determinados tipos de tratamento. Seja a massagem, sejam medicamentos, seja, enfim, só o contacto físico, há uma série de opções. A osteopatia e num futuro direto traremos cá também o Gonçalo Trafaria para falar se calhar sobre isso. Portanto, há várias opções, mas as cólicas não é só um bebé que chora, não é? Isto é importante. Eu peço desculpa por interromper, mas esta definição das cólicas acho que é claro. Volto a frisar, saudáveis e a evoluir bem de peso. Está bem? Exatamente. É muito, muito importante. Mas a questão de que realmente
a questão do... Também é uma coisa que digo sempre aos pais, é a definição da cólica, para as pessoas perceberem que realmente tem que haver aqui um padrão, tem que chorar realmente os tais de 45 a 2 horas por dia, mais de 3 vezes por semana, durante ali uns 3, pronto, todas as semanas, pelo menos umas 3 semanas de seguida, e lá está, num bebê saudável. Portanto, por isso é que tem que se fazer esta avaliação. Depois, realmente há até quem diga que não há cólicas, não é? Há vários artigos sobre a questão. É uma questão que eu estudei muito porque realmente é dos temas que mais os pais... E eu atrevo-me a dizer que há cólicas, não tenho dúvidas nenhumas. Eu também não tenho A dúvidas. maior parte dos bebés, e isto é uma boa notícia se houver grávidas e futuros pais a ver-nos, a maior parte dos bebés são tranquilos, isto é uma ótima notícia. A maior parte dos bebés não são aqueles bebés que berram desalmadamente, mas há alguns que efetivamente são um bocadinho mais exigentes. Eu até costumo dizer a brincar, não sabemos a quem vai calhar a fada. Pois. É verdade, haverá alguns, mas a maior parte são relativamente tranquilos. Mas alguns efetivamente choram e têm muitos momentos em que estão bem, mas depois começam a chorar, não se sabe porquê, e esses entram nessa definição das cólicas. Pronto, exatamente. Por acaso, e depois lembrar que normalmente vai até aos 3, 4 meses. Às vezes, quando tem esses pais que está a correr mal, eles dizem assim: enfermeira, está quase a acabar, não está? Eu assim. Vamos ver, não lhe vou mentir, às vezes vai ali até aos 3, 4 meses e depois começa a melhorar também com o próprio desenvolvimento. Sim, a partir dos 3, 4 meses a maior parte dos bebés deixam de ter os tais períodos de choro assim persistente, que entram na definição das cólicas e, portanto, e isso nota-se na consulta dos 4 meses, geralmente é a consulta das boas notícias, em que os pais vêm tranquilos e dizem, e agora sim, agora está mais tranquilo. Sim, Portanto, sim. é normal essa evolução, sim. Exatamente. Pronto. Agora, porquê que existem cólicas? Existem realmente algumas causas que foram apontadas. A primeira é a imaturidade intestinal do bebê, não é? Portanto, o nosso intestino tem os movimentos peristálticos, isto lá para casa é como se tivesse uns movimentos assim ondulatórios que vão empurrando e os deles ainda estão todos muito paradinhos. Portanto, isto não facilita também a saída do ar. E aqui entra também a parte da massagem, que nós, ao conseguirmos massajar, estamos a estimular este movimento. Nós quase conseguimos, eu às vezes digo aos pais, imaginem que são vocês com as vossas mãos que estão a empurrar o ar cá para fora, os movimentos que nós estamos a fazer. E é um bocadinho isso. E sentimos mesmo. Depois, com o tempo, ganhando experiência, até se sente por baixo aquele grrr. Sim, claro, o ar a passar de tudo para tudo. Exatamente, portanto, a imaturidade é uma das grandes causas apontadas. Aqui a questão, e é engraçado, naqueles artigos mais antigos, culpavam as mães, porque as mães estavam nervosas. E se as mães estavam nervosas, a culpa, depois dos bebés terem cólicas, era das mães. Houve vários artigos nesse sentido. E eu gostava, peço desculpa por interromper outra vez, eu vou falar de vez em quando. Esse é um conceito importantíssimo de desmistificar. Não são as mães nem os pais que têm culpa das cólicas dos bebés. Portanto, nem gosto da palavra culpa quando falamos de maternidade. Acho que às vezes há responsabilidade por algumas decisões, mas isso tudo bem. Não gosto da palavra culpa porque dá uma conotação negativa. Mas efetivamente não são as mães nem os pais que têm culpa das cólicas dos bebés, nem uma responsabilidade direta. Podem saber lidar melhor ou pior, isso é outra questão, mas não uma culpa direta, como é lógico. Claro que um ambiente, o que eu costumo dizer é um ambiente calmo. É um ambiente Há ambientes favorecedores e protetores. E isso reflete. E mesmo os pais, quando depois se calhar volta a avaliar, eles próprios, nós notamos, por exemplo, hoje fomos a um centro comercial, não é? Que é uma fonte de estímulos e de cheiros, e nós temos que nos lembrar que o bebê está dentro de um carrinho, a olhar para cima, só vê, houve vozes a passarem, cheiros diferentes, coisas, isto tudo é uma série de estímulos. Claro. Uma criança de recém-nascida. E as visitas, até, se calhar não é tão interessante para falarmos para a frente, mas as visitas, quando os bebés são muito pequeninos, as visitas, o barulho, trocar de colo, tudo isso é normal e o bebê vai se manifestar como nós também nos manifestamos, só que nós falamos deles não é? Exatamente, e depois, isto até acho que tem algum sentido, porque o nosso intestino, mesmo agora em adultos, é dos órgãos que reflete mais quando estamos ansiosos, nervosos, as típicas dores de barriga antes do exame. Portanto, um bebê que esteja mais nervoso
mais estressado, pode realmente manifestar-se também aqui nesse dia mas lá está, só nesse dia não conta, porque para ser cólicas vai ser repetido. Não é à toa Então, que se diz que o intestino é o nosso segundo cérebro, é verdade. exatamente. Não, Portanto, será o primeiro, mas isso será outra questão. Não para aqui. mas pronto, mas existe É verdade. efetivamente uma relação. Sim. E então também gosto de falar nisto aos pais, porque para terem alguma atenção, não puderem, mas lá está, não há culpados e não têm que se sentir culpados, não é? Pronto. Depois, também outra das questões que depois tem que se ver se existe, isto sendo uma coisa continuada, depois também é estudado, se existe uma intolerância à lactose, pronto, outras causas mais que têm que ser depois aprofundadas, se realmente se mantiverem. Mas realmente acho que falei assim nas causas que são mais... A entrada do ar, a entrada de ar, que é logo uma das questões, desculpa, posso voltar aqui a esta parte, que é logo uma das coisas que nós vemos. Um bebê que está a ser amamentado é logo uma questão muito importante. Se não tiver a existir uma boa pega, uma pega correta, tiver a entrar muito ar durante a amamentação, pode ser também uma causa de entrada de maior quantidade de ar e, portanto, também se vai refletir nas cólicas. Nós temos que perceber que os bebés, não falando, eles vão se manifestar com o que têm, com o choro, com as expressões, os movimentos. E temos que perceber, e eu costumo usar mesmo esta expressão, e isto é verdade, os bebés pequenos são extremamente honestos. Eles, se não estão confortáveis, vão se manifestar. Não com um bebê pequeno, faz de conta que está tudo bem. Eles são muito honestos. Depois vão perdendo isto à medida que crescem. Mas enquanto são pequenos, são extremamente honestos. Portanto, se o bebê não está confortável, ele vai manifestar o seu desconforto. Há causas que se podem mudar, há causas que não se conseguem mudar, mas temos que perceber que é isso que acontece. E se calhar vamos passar agora aqui algumas perguntas, temos aqui algumas perguntas interessantes. Eu só gostava de reforçar, não sei se depois terá mais alguma coisa a acrescentar, mas sim, para além de tudo o que nós já fomos falando, dos protocolos, das técnicas de massagem, há algo que é extremamente importante e é fundamental. É que os bebés precisam de contacto físico para se sentirem seguros, para se sentirem confortáveis e tranquilos. E essa segurança vai-lhes aumentar o bem-estar. E daí também gosto de tocar neste ponto, que é: não tenham medo de dar colo aos vossos bebés, não tenham medo do contacto físico, não existe colo a mais, não existe mimo a mais, o colo não estraga, nem o mimo estraga. O que estraga os bebés é a falta de mimo, é a falta de carinho, é a falta de contacto, isso sim estraga. Portanto, não existe excesso dessas coisas. Claro que mais tarde isso tem que ser contraposto com as regras, mas não existe excesso de mimo, excesso de carinho, excesso de afeto. Isto não existe nos bebés. Peguem os vossos filhos ao colo, deem-lhes todo o contacto que puderem, eles vão se sentir muito mais felizes assim, e vocês também, não tenho dúvida, vocês também. Portanto, aproveitem, usem e abusem do colo aos vossos filhos, até as costas doerem, acho que é muito importante, sem esquecer, como é lógico, há algumas rotinas depois que poderão ser trabalhadas, mas isto é um conceito importante que às vezes ainda se vai vendo. Não existe, volto a dizer, não existe colo a mais, não existe mimo a mais, o contacto físico é fundamental para o bem-estar dos bebés. Portanto, usem e abusem desse contacto. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa sobre a massagem ou se passamos às perguntas, se há algum ponto que tenha ficado por dizer. Em relação à massagem versus cólica, pronto, ia falar das estratégias e onde ia referir exatamente isso que acabou de dizer. Peço desculpa. Não, é uma conversa informal, não combinamos nada. Assim. Exatamente, exato, pronto. Porque é muito importante o conforto, existem as estratégias e a estratégia, o colo, existem alguns movimentos específicos e algumas posições no colo que ajudam a melhorar, neste caso, o conforto abdominal quando eles têm a cólica, portanto, mas está muito este contacto, até mesmo com o pai. Eu costumo aconselhar fazerem a técnica canguru. A mãe tem a vantagem, quando dá a mama, já tem o seu contacto pele a pele privilegiado, mas o pai também pode fazer isso. Também deve, não é também pode, é também deve. Deve, exatamente, deve. Então, para quem não sabe o que é a técnica de canguru, o corpo, a parte de cima está despida,
o bebê fica de barriga para baixo, encostado aqui na zona, com a cabeça na zona do coração, do pai, e depois podem tapar assim com uma manta, ficam os dois enroladinhos, como se estivessem a dar um abraço, e o pai inclina-se um pouco para trás, para também estar confortável, e ficam ali o tempo que souber bem aos dois. Claro. É muito curioso fazermos esta técnica quando temos um bebê monitorizado, em que conseguimos ver os parâmetros vitais e começamos a ver tudo a começar a ficar muito mais regular e bem mais calmo. O corpo no mente, lá está, esta honestidade, o corpo no mente. Exatamente. Lógico, sim. Outras estratégias da massagem, desculpem, para aliviar a cólica, massagem, porque resulta. Mas também vos queria dizer que existe o tal protocolo, que é para ser ensinado e é para ser realizado, para vocês terem uma noção, o protocolo deve-se realizar no mínimo 3 vezes por dia. Portanto, às vezes dizem, mas massagem quando? 1, 2 vezes por semana. Isso não conta. Portanto, tem que existir, para terem uma noção de que isto é uma coisa séria e que deve ser cumprida quase como se fosse a hora de um medicamento. E que aí resulta, por isso é que eu defendo a massagem e sei que resulta na cólica, mas tem que ser bem feito. Existem técnicas específicas. Claro. Pronto, mas devem ser ensinadas aos pais da forma como nós aqui transmitimos e não como, então eu vou-vos enviar uma mensagem ou um filme do YouTube e vocês fazem em casa. Não é assim, até porque não deve ser o profissional. Nós devemos treinar, eu tenho o meu boneco, faço no boneco, depois se for preciso ajude no bebê, mas são os pais que fazem no bebê. Claro. Portanto, é muito importante. Pois, existem alguns fármacos que podem ajudar também, que ajudam os prebióticos, etc. Mas lá está, sempre com um aconselhamento de um profissional e depois termos percebido o que é que está para trás. Há aqui muitas pessoas que tinham pedido algumas técnicas de massagem. Não sei se faço uma. Por mim, parece-me bem. Se quiser exemplificar, por mim. Depois voltarmos. Ok, então eu vou ensinar uma que tem um nome muito bonito, que é o I Love You. Vou tentar, agora vou ter que afastar um bocadinho para conseguirem ver o bebê. Deixa-me ver como é que eu vou levantar assim. Então vou tentar. O ideal era ele estar deitado. Isto agora é desculpem lá, questões informáticas. Ok, assim não vem a mim, mas vem o bebê, não vem? Oi. Vamos lá ver aí. Assim vê-se bem o bebê. Vê-se? Vê-se bem o bebê. Massagem do bebê por cima da roupa, nunca. O bebê deve estar sempre despido, ok? Pede sempre autorização ao bebê para massajar. Assim como nós quando vamos para uma massagem, marcamos a massagem, somos adultos, portanto, demos o consentimento. Um bebê, lá está, não nos vai dizer eu quero ou deixa de querer. Quem quiser chega ali e começa a massajar. Portanto, nós temos de demonstrar respeito pelo bebê e, portanto, fazemos sempre, pousamos as mãos e dizemos, bebê, ó João, vamos fazer uma massagem. Informamos o bebê o que vamos fazer e pousamos as mãos. Vocês vão reparar que assim que se pousa as mãos, ele faz um tremorzinho, ele sente que está a ser tocado. Principalmente se for, por exemplo, por mim, ainda fazem mais do que se for pelos pais, porque é um cheiro diferente, é um contacto diferente. Depois outra coisa importante, utilizamos sempre um óleo de massagem. Eu costumo utilizar este porque adoro o cheirinho e que realmente desliza muito bem, mas tem que ser sempre um óleo. Podem escolher o que quiserem, mas é importante ser óleo, que é para poder escorregar bem, porque senão não vai ser bom para o bebê, principalmente nas massagens de relaxamento, mas utiliza-se para todas, excepto as da cara. Na cara não utilizamos óleo, mas sim um creme hidratante normal. E a temperatura da mão dos pais, não é? A temperatura das mãos dos pais também é importante. E também é importante, claro, mas mãos geladas não vai Claro. ser bom para ninguém, não vai ser relaxante, de certeza. Portanto, se calhar até fica assim sentada, porque acho que se vê bem. Sim, a técnica do I Love You. Então, lembrarmos que o nosso intestino, as fezes, temos aqui, vamos só mostrar aqui, só um bocadinho da anatomia. Temos aqui o cólon ascendente, o transverso e o descendente. Portanto, é aqui que vai descarregar e, portanto, interessa-nos sempre os movimentos serem no sentido do ponteiro dos relógios, que é para empurrarmos o conteúdo que existe intestinal para fora,
ok? Eu peço desculpa só interromper. Isto como está a ser usada a câmara de selfie, isto parece que está a fazer a massagem da esquerda para a direita. Mas é da Então, direita não, para... é da direita para a esquerda. Pois, aqui a imagem está invertida. Só estou a chamar a atenção porque é sempre da Sim, direita para a esquerda. para a Subimos pela esquerda. direita, Subimos. passamos para a esquerda e depois descemos à esquerda, está bem? Porque a imagem está invertida. Ok. Lá está, é sempre o sentido do ponteiro dos Claro. relógios. Portanto, sempre assim, direita, esquerda. Nós na imagem estamos a ver o sentido contrário, mas estamos a Pois, perceber que é assim. baralhar. Ok. Pronto. Então, a técnica do I love you, vamos então começar aqui pela esquerda do bebê e fazemos 3 vezes. 1, 2, 3. E estamos a desenhar um I, que é do I. Depois vamos fazer um L. Portanto, aqui em cima, uma linha horizontal e depois para baixo. Da direita para a esquerda e depois de cima para baixo, certo? Da direita para a esquerda, não é? Não, da esquerda para a direita e depois para baixo. Aqui, porque o sentido deste conjunto de técnicas, para vocês vão ver no fim, é nós estamos a tentar trazer tudo desde cá de trás. Primeiro descarregamos o que estiver aqui na parte esquerda, portanto do cólon descendente, onde já estamos a descarregar o intestino, quase como se estivéssemos a desentupir o que possa estar aqui. Depois vamos trazendo o que está mais de trás. Claro. É esta a lógica desta massagem. Então, fazemos 3 vezes o I, ok? Do lado esquerdo. 1, 2, 3. Com esta zona da mão, não é com a ponta dos dedos. Depois fazemos o L. E a perninha mais pequena do L. Perna grande, perna pequenina do L. E depois no fim o U, invertido. Assim. Portanto, I love you. Perfeito. Ok? Não sei se deu para perceber. Portanto, parte esquerda, parte direita, o I 3 vezes. À esquerda. À esquerda. Depois o L, perna grande. Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Exato. E depois no fim o U, que vem da direita Só para a esquerda. para a esquerda. Ok. Perfeito. Temos aqui gente a pedir para a explicar a técnica. Acho que foi perfeitamente perceptível e acho que foi ótimo. Assim as pessoas já conseguem ter uma ideia prática do que se pode fazer. Pronto. Esta não faz parte do protocolo das cólicas, no entanto, é uma massagem muito boa para aliviar a tensão abdominal e, portanto... Sim, acaba por ser uma massagem muito universal, não é? Essa técnica de massagem, uma técnica muito universal. Até pelo próprio conceito I love you, que é interessante, sim, é bonito e, portanto, traz aquela proximidade. Faz todo o sentido. Sim, faz todo o sentido. Temos aqui uma dúvida, que é se a massagem serve também para estimular o bebê a evacuar. Como o bebê com 11 meses, com muita dificuldade em evacuar, se há técnicas específicas que podem ajudar, ou se estas massagens no geral já ajudam, assim, o que é que quer dizer sobre isso? As massagens específicas da barriga, todas elas vão ajudar. Esta do I Love You é ótima para ajudar a evacuar, porque lá está, vamos criar um estímulo também no intestino, os próprios movimentos do intestino e, portanto, resulta. Sim. Ok, perfeito. Para além disto, eu vou meter agora a minha colherada de pediatra, com 11 meses, reforçar muito a ingestão de fibras. Legumes verdes, legumes sem estar triturados, evitar banana, dar citrinos, papaya, ameixa, kiwi, tudo isso ajuda. E reduzir um bocadinho batata e cenoura da sopa, que também prendem um pouco o intestino. Portanto, se juntarmos isto tudo com a massagem, acho que temos uma probabilidade de sucesso muito alta. Depois falta também há fármacos, mas depois terá que ser decidido caso a caso, sempre com o médico assistente. Sim. Temos aqui uma dúvida sobre... Aí a água, já agora. Sim, a água que é importante. Quando já bebem água, porque muitas vezes, às vezes estamos a explorar as várias... Sim, até come sopa e água. Pois, só quando pede. E acaba por ser ali muito... E um bebê com 11 meses tem que se ir oferecendo. Enquanto os bebés não forem autónomos, nós devemos ir oferecendo água, como é lógico. Porque eles não são autónomos, portanto devemos ir oferecendo. Temos aqui uma dúvida sobre a utilização de cremes nos primeiros meses. Se os cremes devem ser aplicados nos primeiros meses. Do que eu depreendo desta dúvida é no geral. Se é preciso aplicar cremes ou não aos bebés.
Na verdade, não há necessidade de aplicar cremes aos bebés se a pele for saudável. Exceto se for uma pele atópica ou com outro tipo de problema, em que aí temos que reforçar a hidratação. Em peles saudáveis não há propriamente necessidade de colocar cremes. Não é errado, podem fazê-lo se quiserem, mas não há essa necessidade. Às vezes os pais gostam de usar os cremes até como um momento de uma massagem informal, digamos assim. Portanto, aí parece-me vantajoso se quiserem, mas não há essa necessidade. Portanto, se a pele do bebê estiver bem, estiver hidratada, não precisam de pôr cremes nos primeiros meses. Está bem? Não é errado, mas não precisam. Temos aqui uma senhora a perguntar sobre o sono. Nós tivemos o primeiro direto sobre o sono com a Filipa Fernandes. Infelizmente foi o primeiro, eu ainda não sabia como gravar o vídeo. Todos os outros estão a ser gravados e estão a ser publicados na página do YouTube Pediatria para Todos. Inclusive este também vai ser publicado. O da Filipa não temos, mas iremos seguramente repetir um direto com a Filipa, porque nós vamos falar de problemas específicos do sono nessa altura também. Também estava aqui uma senhora que agora fala do movimento do Sol e Lua, é um dos movimentos, da massagem do protocolo da cólica, mas antes a mesma pessoa tinha questionado se os movimentos não eram da direita para a esquerda. Isto se calhar porque, como o The I Love You começa na esquerda, se calhar confundiu aqui. E a imagem, os movimentos são sempre da direita para a esquerda. Sobe à direita, vai da direita para a esquerda e depois desce à esquerda. E este é o movimento geral do U invertido e seja o I, seja o L, são parte deste U. Portanto, o movimento geral é sempre sobe à direita, vai para a esquerda e depois desce à esquerda. Só que como a câmara é a câmara da selfie, a imagem parece invertida. E talvez porque como começamos do lado esquerdo com o I, faça aqui um bocadinho de confusão, se calhar estava à espera que começássemos. Esta técnica específica é assim, a ideia também é associarmos imaginem, que até está aqui um bocadinho de umas fezes ali. Esse é o movimento normal das fezes no intestino, portanto, exatamente. Sobe à direita, depois vai por cima, depois desce. Sim, mas o pensamento é sempre esquerda-direita. Sim. Temos aqui uma pergunta assim prática, sinais que o bebê apresenta quando não quer a massagem. Que sinais é que podemos estar atentos? Sim, nós respondemos, ele logo começa a chorar, começa a tentar desviar-se e fugir, mas o chorar é certinho. Quando são mais velhos, dizem logo que não querem, mas quando são pequeninos, é o choro e desviam. Fogem um bocadinho. Sim. Ok. Temos aqui uma dúvida específica sobre a regressão do sono com o pico dos 9 meses, os chamados pesadelos dos 9 meses. Depois iremos falar, se calhar, no novo direto sobre o sono. Sim. Gêmeos exigentes com cólicas a partir das 4 semanas de vida. Como é que se massagem gêmeos? Como é que se massagem gêmeos? Por acaso eu sigo, tenho uns pais que tiveram gêmeos. Eu sou gêmeo, normalmente portanto... são gêmeos, sim, exatamente. Como é que se massagem? Então, neste caso, eu ensinava no meu boneco, depois estava um pai para um dos gêmeos e a mãe para o outro dos gêmeos. Aí ainda se reforça mais a importância da participação de todos, não é? Exatamente. E depois às vezes trocávamos, para não ser sempre o pai ou mesmo gêmeo, íamos trocando. Noutros dias era num, noutros dias era noutro. Mas é muito interessante. Nos gêmeos é tudo um bocadinho mais exigente. Claro, até porque o próprio comportamento emocional dos gêmeos está muito sincronizado, não é? Se um chora, o outro chora, se um está bem, o outro está bem. Isto acaba por ser assim muito por contágio, aquela linguagem um bocadinho esotérica dos gêmeos. Por acaso nestes, e foi sorte, eles tiveram ali uma altura, se calhar 1 ou 2 semanas, uma semana se tanto, que tinham os dois, mas depois era só um deles que tinha, que continuou mais com a cólica. Claro, que os pais, isto foi maravilhoso, não é? Claro, sim. Ganharam 50%. Claro. Temos aqui um relato de cólicas que demoraram bem mais que os 4 meses, não sei até que idade, mas diz bem mais que os 4 meses. E isto é uma chamada de atenção importante, porque este conceito geral que as cólicas passam aos 3, 4 meses é verdade para a maioria dos bebés. Não é verdade para a totalidade dos bebés e, portanto, haverá alguns que prolongam um bocadinho mais no tempo essas cólicas. E às vezes, lá está, são bebés que são um bocadinho mais exigentes do ponto de vista da necessidade da presença dos pais, do contacto dos pais, e isso vai se manifestar para o resto da vida. Muitas vezes, também tem um lado bom que são bebés depois mais exigentes também em termos de desenvolvimento, mais curiosos, acaba por ser interessante do ponto de vista de desenvolvimento.
Portanto, não desesperem, se forem mais exigentes, vão tirar esse dividendo mais para a frente. Sim, tem umas coisas boas, traz outras más. Pronto, Sim, é um bocadinho sim. conseguir balancear as coisas. Uma dúvida também interessante. Os citrinos podem causar cólicas em bebés mais velhos, 7 a 8 meses. E se os bebés com leite materno têm mais ou menos cólicas que os bebés com leite adaptado? Isto são dúvidas interessantes. Primeiro, em relação aos citrinos, eu penso que são os citrinos mesmo para os bebés. Se for citrinos a partir do leite materno, não há problema nenhum. Exatamente. As mais pobres, citrinos, não vai cólicas, não há problema nenhum. A questão dos citrinos causarem cólicas também não são os alimentos que mais tradicionalmente estão associados às cólicas. Muito menos assim, bebê com 7, 8 meses já são grandinhos, portanto, não estão assim muito associados. Agora, isso não quer dizer que não aconteça. O conselho principal é, se há essa suspeita, é não comer durante os dias e depois introduzir em pequenas quantidades. E ao introduzir em pequenas quantidades, primeiro vai-se perceber se o bebê tolera, segundo vai-se perceber quanto é que o bebê tolera. Ele pode tolerar uma tangerina, mas não tolerar uma laranja, por exemplo. Portanto, vamos dosear o alimento e a quantidade de alimento. É válido para os citrinos e é válido para todos os outros. Embora, volto a dizer, os citrinos não são dos alimentos mais associados às cólicas tradicionalmente. Sim. Em relação aos bebés com leite materno ou com leite adaptado, não sei qual é a experiência que tem. Há estudos contraditórios que dizem que são os de leite materno que têm mais cólicas, há estudos que dizem que são os de leite adaptado que têm mais cólicas. Não sei qual é a experiência que tem em relação a isso. Sim, da minha experiência, normalmente, quando está associado ao leite materno, tem a ver com a questão da pega. A pega. Mesmo que quando são um bocadinho mais crescidos, que às vezes até o próprio profissional relaxa aqui um bocadinho de mas já tem 3 meses, já está a mamar há 3 meses. Menos supervisão. Não vai ser por aí. Mas às vezes existe alguma posição, eles às vezes durante a própria amamentação têm tendência a vir cada vez mais para trás e segurar mais no mamilo e não tanto na orelha, e isso vai fazer com que entre mais ar, porque a ideia é a boca estar bem aberta, tipo clampo ali, tipo uma ventosa. Uma adaptação menor, menos exatamente. Eficaz. E aí, quando isto não está a acontecer, ou então aqueles bebés que mamam muito rápido, até ficam, parece que beberam assim uma Coca-Cola, todos muito cheios. Eu costumo aconselhar, por exemplo, se der, porque também depende, e às vezes dá umas vezes, não dá noutras, mama um bocadinho, parem, deixam arrotar e volta a mamar mais um bocadinho. Corre melhor, não entra tanto ar, eles não ficam tão sôfregos. E, portanto, aqui no leite materno acho que está muito associado à técnica da amamentação. Depois, com o leite artificial, acho que surge mais cólicas, principalmente até se conseguir encontrar o leite ideal para aquela criança, que às vezes isto é um terror, não é? Claro, sim. Eu concordo. Também há estudos contraditórios, mas de um modo geral, os bebés com leite materno acabam, quando fazem uma boa pega, e a maior parte acaba por fazer uma boa pega, uma boa adaptação, acabam por ter um bocadinho menos cólicas do que os bebés com leite adaptado. Não se sabe muito bem as causas. Há muitas partículas bioativas no leite materno que ainda não se sabe muito bem a função, mas que estão lá e, portanto, seguramente terão função, e é isso que faz com que o leite materno seja inimitável. Pode ser mais ou menos aproximado, mas nunca exatamente igual, e, portanto, esses componentes bioativos do leite materno, alguns deles seguramente terão função, e já há estudos que dizem isto, nos próprios mecanismos de transmissão da dor, os mecanismos neurológicos, digamos assim, de transmissão da dor. Portanto, tudo isso acaba por ser condicionado de forma positiva pela maior parte dos leites maternos, que também não são todos iguais, e, portanto, de um modo geral, bebés com leite materno acabam por ter menos cólicas do que os bebés com leite adaptável. Temos aqui um caso muito particular, se calhar um bebé de 19 meses que nos últimos 3 dias após a refeição, de almoço e jantar, começa a chorar, a dizer que dói a barriga. O que é que pode ser? É difícil dizer o que pode ser sem observar, como é lógico. Claro, quando 19 meses... Se é uma situação muito aguda, com 3 dias de evolução, se de resto ele está bem, pode ser algum quadro vírico até que está a começar, e se calhar começar agora com uns vómitos ou uma diarreia, é aguardar mais um bocadinho. Se de resto está bem, aguardar mais 1 ou 2 dias, porque provavelmente vai surgir mais alguma coisa. Não se perde nada em dar um probiótico nessas situações, mas se calhar falando com o médico assistente, acho que será a pessoa indicada para ajudar. Lá está, é tal questão, tem que ser tudo muito individualizado, muito personalizado. Às vezes nós não respondemos
assim, é isto e aquilo, porque realmente não dá. Temos Claro, que perceber claro. cada coisa. Mais Bem. questões. Uma pergunta que já foi respondendo quando mostrou o bebê, se a massagem deve ser feita por cima da roupa ou não. Exato. Depois respondi essa, eu vi, sim. Sim, portanto, a massagem nunca por cima da roupa, a massagem deve ser com o contacto direto pele com pele. Sim. Isso é muito importante. Que gente a partilhar as Sim, experiências pessoais que faz com o pai, com a mãe. Portanto, acho que é importante. Porque há algumas pessoas a dizer que parece que está ao contrário a questão da imagem que nós vimos há bocadinho. Sim, foi aquela questão que havia, senhora. Sim, sempre no sentido dos ponteiros dos relógios, temos essa dúvida, Sim. portanto, sempre no sentido dos ponteiros do relógio. Movimentos da direita para a esquerda, como já vimos. Esta pergunta é interessante. Bebé de um mês que às vezes fica um dia sem evacuar. Será que isto é normal ou não? Vocês estão a ouvir? Está em... Estou com a imagem parada. Está com a imagem parada, está aqui com... Nós vamos ouvindo, mas a imagem está parada. Como é que... Não carregou aí no stop do vídeo, não? Acho que não. Desculpem. Quer sair e eu volto a entrar, não? Se calhar é melhor, está bem? Eu não sei se consigo fazer isso, agora isso não faço as neiras. Está bem, tente voltar a entrar agora. Eu agora estou sozinho. Vou tentar ver se consigo encontrar aqui a enfermeira Ângela, outra vez. Pronto. A questão da prática do bebê de um mês que às vezes fica um dia sem evacuar, se é normal ou não. Olá, outra vez. Sim, é normal. Os bebés não precisam de evacuar todos os dias. Essa ideia é errada. Eu sei que se às vezes ficam um dia sem evacuar, ficam preocupados, mas por volta do mês de idade, o trânsito intestinal diminui. Ou seja, geralmente no primeiro mês eles fazem cocó quase sempre que mamam, e isto é uma resposta normal do organismo. Por volta do mês de idade isso vai reduzindo, e há bebés que não fazem todos os dias. Há bebés que ficam 3, 4, 5 dias sem fazer. É perfeitamente normal. O que nós temos que gerir, que é o mais importante, é o conforto dos bebés. Se um bebé estiver confortável, pode estar 4, 5 dias sem fazer cocó, sem evacuar, que não há problema nenhum. É importante que nós tentássemos estar atentos se liberta gases ou não. Se ouve muito bem nos bebés pequeninos, mesmo nos pequeninos ouve-se bem. Portanto, não há problema nenhum se ficar um dia sem evacuar, desde que esteja confortável. Não há problema nenhum se ficar 2, 3, 4 dias sem evacuar, desde que esteja confortável. Portanto, essa deve ser a nossa meta, o conforto dos bebés. Se o bebé estiver confortável, como eu disse há pouco, eles são honestos, se ele estiver confortável é porque está mesmo tudo bem. Se ele não estiver bem, vai estar desconfortável e vai manifestar-se também por aí. Eu aí só quando são recém-nascidos, e ali as duas primeiras semanas, 3 semanas, aí estou mais atenta, porque aí um bebê que não esteja a fazer cocó já nos pode estar a transmitir que não está a comer o suficiente, portanto, aí sim, normalmente vejo até... Tem os outros sinais, o estado geral, que é sempre muito importante. Aqui a dúvida se um bebê com 3 meses evacuar só uma vez por dia, se é normal, sim, normalíssimo. Sim, ser 1, 2, 3, ser 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, não há problema nenhum. Se há algo na alimentação da mãe que possa influenciar as cólicas ou a dificuldade que o bebê tem em evacuar ou soltar os gases, não sei se quer responder a isso. Sim, isto é assim, realmente os últimos estudos que foram realizados em termos do que passa do leite materno, da alimentação da mãe para o leite materno, é uma percentagem muito pouca. E, portanto, quase que não tem que existir assim, alimentos proibidos. No entanto, eu vou aprendendo também um bocadinho com a experiência das mães. E há algumas mães que dizem, enfermeira, eu comi uma feijoada, por exemplo, e o bebê teve uma noite terrível. Pronto. É assim, aí se calhar, porque isto depois acontece, mas experimento daqui a 2 semanas e volta a acontecer. Pronto. Mas realmente isto é uma percentagem mínima. Portanto, neste momento, mais que amamentam, não têm nenhum tipo de restrição alimentar. Exatamente. Podem e devem comer de tudo, chocolate, marisco, laranjas, feijões, morangos, tudo. Podem e devem comer de tudo. Se efetivamente houver um alimento qualquer que eles notam que o bebê ficou diferente, sim, e que associam àquele alimento, durante os dias não come e depois volta a comer. Exatamente. Foi aquilo exatamente que estava a dizer. Portanto, se fizer a mesma reação, evita o seu alimento, senão as mães que amamentam podem e devem comer de tudo. Está bem? Exatamente.
Teríamos aqui muito mais perguntas, a conversa passou rápido, já estamos a falar quase há 1 hora, temos que terminar, porque o direto termina mesmo ao fim de 1 hora, e para não ficarmos a meio do nosso raciocínio, Nós eu voltamos. pedia à enfermeira Ângela que veja aqui as perguntas e depois, se quiser, até responder. E Sim, pedimos a vocês, sim. sigam as páginas da enfermeira Ângela Batista, seja no Instagram, seja no Facebook. Conheçam o projeto dela, que é super interessante. E já agora vou tomar a liberdade de dizer, coloquem estas questões através das redes à enfermeira Ângela, que ela terá todo o gosto em partilhar os seus conhecimentos convosco. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua colaboração no site Pediatria para Todos. Muito obrigado a vocês pela vossa presença aqui, pela vossa participação ativa mais uma vez. Não se esqueçam que todas as terças-feiras, às 21h30, há vida para além do coronavírus. Portanto, estão convidados a participar aqui nos nossos diretos no Instagram. Ainda não sei qual será o tema da próxima semana, mas em breve vos direi. Eu quero fazer outra sugestão. Força! Que é o livro. Então, se ainda não conhecem o livro do Rodrigo, muito obrigado. Que está excelente, de certeza. O livro esteve em pré-venda na semana passada e agora está out. Até reabrir as livrarias, portanto, quando reabrirem, vem em força e eu vou anunciar em força, que já tive algumas pessoas mas obrigado. Vai valer a pena, de certeza. Sim. Muito obrigado a todos. Há sempre vida para além do coronavírus, mas à terça-feira há ainda mais vida para além do coronavírus, às 21h30, aqui no Instagram. Obrigado a todos, obrigado, enfermeira Ângela. Até à próxima. Obrigada.